A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Recitamos uns versículos do capítulo 4, capítulo das mulheres, Surat An-Nisa, versículo 114 a 121. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Nada de bem há em muitas de suas confidências, exceto nas de quem ordena caridade ou algo conveniente ou reconciliação entre as pessoas. Esse versículo é um versículo muito bonito, muito importante, que está dizendo La khayra fi kathirin min najwahum. Najwa é qualquer fala escondida. Ainda pior quando você fala isso na frente dos outros. An-najwa min ash-shaytan, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi disse. Então, isso é muito feio na religião islamismo. Você está aqui na mesquita, na sua casa, qualquer reunião, e está falando bem baixinho uma coisa na frente dos outros. Isso se chama najwa também. Na verdade, é uma parte de najwa, mas pode ser pelas costas das pessoas ou na frente deles, mas em uma voz. Por que a pessoa faz esse trabalho escondido? Porque você está falando... Primeira coisa, você tem que ter coragem para falar na frente do, por exemplo, Javier, não sei, Ibrahim. Sabe, o fulano fez isso, tá? Claro que na frente dele também não é bom falar, mas ainda é pior você falar aqui traduziu confidência, não sei, najwa, mas uma fala escondida, menos quando você faz isso por causa de, olha, exceto nas de quem ordena caridade. Caridade, por exemplo, você fala bem baixo, como um segredo para a sheikh da mesquita, que a família fulana, por exemplo, está precisando, né? A gente pode arrumar, não sei, algumas cestas levando para essa família. Olha, ele está falando baixo para mim por causa de não avisar outras pessoas que a família está precisando por causa da ird al-mu'min, o direito bom, a imagem boa da pessoa que ele está defendendo, ou algo conveniente ou reconciliação. Ibtigha mardat Allah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. E a quem o faz em busca de agrado de Deus, nós conceder-lhe-emos magnífico prêmio. Quem faz isso só para caridade ou conveniente, ou islahan bain an-nas. Islahan bain an-nas também é um assunto muito importante. Tem gente que leva a palavra de uma pessoa para outra pessoa para estragar o relacionamento entre essas duas pessoas. Mas tem gente que leva a palavra ao contrário. Islahan bain an-nas. Ele está falando bem baixo, mas a intenção dele é isso. Por exemplo, duas pessoas, né? Ibrahim e Javier, eles brigaram. Mas eu ouvi do Ibrahim que está falando bem do Javier. Eu não gosto dele, mas não posso esconder também esse assunto que o Javier sempre ajuda a mesquita. Tá? Eu levo essa palavra para Javier. Você não sabe, o Hajj Ibrahim, vocês têm um problema pessoal, mas ele sempre fala bem de você, sempre fala que você está ajudando a mesquita e tudo. A minha intenção é islahan bain an-nas, reconciliação entre as pessoas. Daí essa pessoa vai ter magnífico prêmio, ajran azima.
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. E a quem discorda do mensageiro, após haver se tornado evidente para ele a direita direção, e segue caminho outro, que é o dos crentes, abandoná-lo-emos no caminho que escolheu, e fá-lo-emos entrar na gina, no inferno, e que viu destino. Esse versículo 115 está voltando à história que eu expliquei ontem, né, sabe? Aqueles 3 irmãos, que um irmão deles, né, Bashir, roubou, e os outros irmãos, Bishr e Mubashir, testemunharam como falso testemunho, né, e mentiram para mudar a história. Falaram, não, o nosso irmão estava conosco, ele não foi lá, não roubou e tudo. E esse versículo fala, quem já mentiu, né, e mudou a história, testemunhou também falso, errado e mentira, porém, depois que o profeta Muhammad esclareceu a história, né, e falou para os outros, por causa daquele versículo que trouxe o anjo Gabriel de Deus o Altíssimo, o profeta avisou todo mundo, não, eles testemunharam mentira, falaram errado, tá. Eles viraram incrédulo, eles saíram da mesquita e viraram incrédulos só por causa da imagem que o profeta, na verdade, é a imagem correta do ladrão, um irmão dele. Você não pode defender de ladrão, seja seu irmão ou seu amigo ou qualquer pessoa, né? E agora o profeta Muhammad mostrou a verdade para as pessoas e você está virando incrédulo. Você está seguindo um caminho que não seja sabil al-mu'minin, não seja caminho dos crentes. Tá? Deus fala, eu vou deixar ele assim no mesmo caminho. Eu já esqueci dele. Vai, continua no mesmo caminho. Que quem esquece, e Deus esquece dele também. E que viu o destino. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Que versículo bonito da misericórdia de Deus. Por certo, Deus não perdoa que lhe associem outra divindade e perdoa tudo o que for fora isso, a quem quer. Então, o único pecado que Deus não perdoa é idolatria. Mas quem aceitou a religião monoteísta e obedece Deus único, claro que tem pecado, ninguém é infalível como os profetas, como os imãs. Comete erro, pecado, tudo bem. Deus perdoa se ele se arrepender e pedir perdão, né? Se não continuar no mesmo caminho, menos idolatria. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. E quem a associa a Allah com efeito se descaminhará com profundo descaminhar. إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. Não invocam além dele, além de Deus, senão divindade femininas e não invocam senão um rebelde Satã. Não pode, na verdade aqui traduziu errado, Inathan, aqui não quer dizer feminina, Inath tem outro significado, e agora que eu percebi, ouvi essa tradução, Inathan aqui quer dizer coisa sem efeito, sem benefício, que não faz nada, né? Quer dizer que você está adorando uma divindade além de Deus, você escolheu esse ídolo, né?
que não faz nada. Khuntha quer dizer árabe, sem benefício, que faz nada. Wa in yad'una illa shaytanan marida. Você está invocando, né, não sei, suplicando, falando, conversando com esses deuses, esses ídolos, mas na verdade você está suplicando Shaitan, Satanás. La'anahu Allah wa qala la'attakhidhanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Deus amaldiçoou Satanás, Shaitan. E ele disse, Satanás disse, o diabo, certamente tornarei uma porção preceituada de teus servos. Que já pegou, né? O Satanás agora tem uns servos de Deus, existem uns seres humanos ainda pior que diabo. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأُمَرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأُمَرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. E certamente descaminhar-los-ei, ainda a palavra do Satanás, né? Certamente eu vou descaminhar e fa-los-ei nutrir vás esperanças e ordenar-lhes-ei que cortem as orelhas dos animais de rebanho e ordenar-lhes-ei que desfigurem a criação de Deus. Olha para esse dito do Satanás. O que eu faço? O Satanás está dizendo, eu faço isso. Eu vou descaminhar os servos, tá, de Deus. Wala umanniyannahum. Umanniyannahum quer dizer que Deus, que Satanás, né, o Shaitan, o diabo, cria algumas vãs esperanças, desejos. Ou qual palavra, Raj? Ilusões, né? Isso é um trabalho do Satanás. Que você faz isso, eu prometo para você ter uma vida boa. Você fala só uma vez mentira, tudo bem, só uma vez, não faz nada. Daí você resolve esse problema, não sei, em qualquer lugar. Só uma vez mentira, não faz nada. Pode roubar, não sei, esse dinheiro só uma vez. Daí você vai ter uma vida cheia da felicidade, vai ter uma, não sei, casa boa, vai ter não sei o que, tá. Isso tudo é la'umanniyannahum. Ou não paga caridade, não paga homs, não paga, por quê? Porque você está perdendo o seu dinheiro. Então, se você quiser ter um carro bom, você não pode doar, porque você está perdendo o seu dinheiro. Essa é a promissão, né, que Satanás está prometendo, e o que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu, faz caridade mais, eu te sustento mais. E você pode escolher um caminho desses dois. E quem torna o Satanás por aliado, em vez de Allah, com efeito, se perderá com evidente perdição. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Ele lhes faz promessas, né? Satanás faz. Fá-los nutrir vãs esperanças, iluações, né? E Satanás não lhes promete senão falácias. Então o que o Satanás está te enganando não é verdade. Você está perdendo derradeira vida em troca com essa vida curta. أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا. Esses, sua morada será o inferno, e eles não encontrarão desta fugida alguma. صدق الله العلي العظيم. اللهم
صل على محمد وآل محمد.